Boa noite a todos, pessoal. Hoje a gente vai dar início já a um conteúdo novo a respeito do cabeamento estruturado, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com os cabos coaxiais. Alguém já ouviu falar sobre cabo coaxial? Tem ideia? Já mexeu com ele e assim por diante? Não? Ninguém? Já ouvi falar. Também Já? não. Não? Já viu? Quase toda semana. Como assim quase todas? O Guilherme mexe com isso. Eu já vi. Só ouvi falar, mas não conheço a fundo, não. Então, pessoal, a gente vai ter um conhecimento, né, a respeito desse cabeamento. A gente pensa que é um cabo antigo aí, que já não é utilizado mais, mas a gente encontra muito ainda no nosso dia a dia, tá? Ele está presente no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter conhecimento para que a gente possa, um dia, for fazer manutenção, trabalhar numa empresa de infraestrutura, tiver todo esse sistema, a gente tem que conhecer como trabalhar, tá? Então, eu vou projetar minha internet aqui para vocês, né? A tela. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre os cabeamentos estruturados. Então, o cabo coaxial, ó, é um tipo de condutor usado para transmitir sinal. Que cabo coaxial seria? Deixa eu desativar aqui, ver se senão não vai aparecer. Então, tem que desativar aqui a câmera. Deixa eu desativar o efeito da câmera aqui. Pronto. Não reparem no fundo aí não, hein? Então, pessoal, o cabo coaxial, ó, eu encontrei, né? Eu tenho aqui em casa. Então, esse daqui é um cabinho coaxial. Aqui é usando uma ponteira que é específico, tá? Para esse cabo coaxial. Não sei se está visível aí para vocês, ó. Então, esse daqui é o nosso cabo que a gente vai estar trabalhando. Então, esse cabo aqui hoje é muito utilizado na parte de antenas, tá? Mas já foi muito utilizado na parte de câmeras de segurança, tráfego de redes e assim por diante. Hoje é mais na parte de TV a cabo, que é utilizado, tá? E na parte de TV digital de antenas, que você vai estar ligando esse cabo coaxial aqui, tá? Então, ó, é um cabo que é constituído por diversas camadas concêntricas de condutores e isolantes. Daí o nome que a gente dá de coaxial. Então, vocês vão perceber que eu não tenho como tirar minhas pontas aqui, ó, porque elas estão crimpadas, né? Não sai, se eu puxar aqui não vai sair. Mas eu consigo ter uma pontinha aqui, ó, tá bem pequenininha, tá? Que é onde tem a parte do cobre, que fica disponível aí para nós estar trabalhando. Então, é constituída por um fio de cobre condutor, ó, revestido por um material isolante, rodeado de uma blindagem, o que permite transmissões de frequências muito elevadas, isso por longa distância. Então, esse cabo coaxial aqui, ó, foi muito utilizado por circuitos de câmera, né? Não sei aí se alguém trabalha com câmeras de segurança, né? O Guilherme, você trabalha com o que mesmo, Guilherme? Desculpa a pergunta. Com telefonia e rede mesmo. Então, esse cabo coaxial era muito utilizado nessa parte de redes, né, no específico. Então, a gente conseguia fazer um tráfego intenso. A TV a cabo ainda funciona normalmente com esse cabo, consegue trabalhar sem problema nenhum. Tá? Ela consegue, em cima desse mesmo cabo, fornecer internet para você e canal de TV. Tudo funcionando simultaneamente. Tá? Isso tem a ver com a parte de modulação de frequência. É a mesma coisa que a gente fala do VivoSpeed. Quando a gente trabalha com VivoSpeed, que é em cima do telefone convencional, eu consigo mandar sinal de telefone, fazer ligações telefônicas e acessar a internet da mesma forma. Então, eu consigo ter esses dois padrões num cabo único. Tá? Isso a gente chama de um sistema modular. Então, trabalha com frequências diferentes. Então, é utilizado nas topologias físicas em barramento. O que quer dizer isso? Tá? Essa estrutura que foi utilizada por um bom tempo era um cabo backbone principal e todo mundo se conectava nesse cabo. Então, eu puxava um cabo, esticava um cabo principal, vou ter que ligar uma casa nesse tipo de internet. Ia lá, montava um divisor de sinal para poder
passar para essa pessoa. Tá? Usava um amplificador de sinal e enviava para aquela casa específica. Esse tipo de cabo é constituído por diversas camadas, tá? Que a gente pode estar trabalhando. Então, aqui, ó, o termo coaxial se refere aos condutores de seção circular disposto no mesmo eixo geométrico. Né? São formados, ó, por um núcleo interno, tá? De cobre cru ou aço cobreado. Hoje, normalmente, ele é de aço cobreado, tá? Ele não vai ser de cobre totalmente. Isolação de polietileno sólido, tá? Ou expandido, blindagem sobre essa isolação e uma capa externa de polietileno ou PVC, tá? Que é o plástico. Então, esse cabeamento aqui, ó, se a gente cortar esse cabo aqui, eu consigo ver que ele tem vários pedaços. Porque eu não tenho nenhum alicate aqui para cortar agora, senão eu já cortaria esse cabo aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, eu tenho essa camada externa, principal, e aí eu tenho uma malha de proteção contra campos eletromagnéticos, uma outra proteção até chegar no meu núcleo. A gente vai entender isso daí na aula de hoje. Então, ó, seria isso daqui, ó. Não sei se está visível aí para vocês, está bem visível, mas esses daqui são os cabos coaxiais que a gente tem. Tá? Então, eu tenho o cabo coaxial na categoria aí, ó, RG59, tem o RGC8, tá? E o RGC6. São os que a gente trabalha aí no nosso dia a dia. Qual que é a diferença entre cada um desses cabos? Tá? Principalmente a parte do núcleo, tá? A qualidade do núcleo e o revestimento que a gente tem dessas malhas aqui, ó. Tá? Isso daqui faz diferença nesse tipo de cabeamento. Então, reparem que cada um, ó, tem uma resistência ômica, né? Que é esse ohms, né? Quanto que ele tem de resistência para conduzir, tá, a informação aqui. Então, quanto mais alta esse valor aqui, mais difícil de conduzir a sua energia, né? No caso, passar os dados por esse cabeamento. Tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho a respeito desses três. Então, a parte do núcleo, como é que ele é feito? Tá? Ó, composto por um cobre eletrolítico de alta pureza. Por que ele tem que ter alta pureza? O que significa isso? Por que esse metal tem que ser puro, ou o mais puro possível? E aí, pessoal? Por que tem que ser puro essa parte central? Qual que é o motivo que fala disso daqui? Alguém pode me responder? Para o cabo funcionar direito? Quanto mais puro for, tá, essa parte do condutor, mais fácil vai passar a energia. No nosso caso, vai conduzir os nossos dados. Tá? Vai ter menos imperfeições. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Tá? Se a gente falar lá da... vamos por aí, acho que todo mundo anda de carro ou moto, ou já andou, né, sabe que o carro precisou de uma gasolina ou de álcool. Tá? Se você misturar principalmente a gasolina, que o pessoal mistura bastante, né, faz algumas gambiarra, vamos por assim, né, você percebe que o carro falha, não anda direito, tem problemas e tudo mais. Aqui seria a mesma ideia. Se eu misturar muitos componentes, não ser perfeito, meus dados não vão alcançar a distância que eu preciso. Então, existe uma norma, uma regra que faz com que ele fala, tem que alcançar 500 metros. Se ele for totalmente puro, né, ou com alto grau de pureza, aí ele vai chegar lá. Tá? Se ele não for, ele vai ter uma redução a respeito disso daí. Isso traz uma baixa resistência ômica, tá? Que é desejado dentro das dimensões de qualquer tipo de cabo, qualquer tipo de projeto. Tá? Que seria isso daí. Essa resistência é o que a gente traz aí para nós a atenuação, que é a perda do sinal. Tá? Quanto maior a distância, menor vai diminuindo o seu sinal. Tá? É proporcional isso daí. Aí, com o tempo, pode ser zerado esses valores e a gente precisa de um repetidor de sinal e assim por diante. Lembra na aula passada que a gente viu a parte das fibras óticas? Não sei se alguém ainda lembra. A gente tinha lá distâncias de 80 quilômetros de distância. Então, eu preciso usar um repetidor de sinal só depois que passar uma determinada distância. Senão, eu consigo usar isso normalmente. Aqui a diferença é que a distância é um pouquinho menor.
O condutor interno, ó, tá? Ele é feito de aço cobreado. A relevância se volta, então, para a parte do diâmetro do mesmo. O que é o diâmetro de um cabo, no caso? Né? O que é o diâmetro desse centro de aço cobreado? Tá? Ele tem que manter a mesma espessura do começo ao fim. Tá? Então, uma coisa que vai influenciar bastante nessa parte de cabeamento é quando o cabista vai passar esse cabo aqui específico. Tá? No nosso caso, pessoal, nós vamos trabalhar com a parte de infraestrutura. Nem sempre, tá, você vai ser o cabista. Tá? O ideal é que você só trabalhe na parte de montagem e tenha uma pessoa específica para fazer isso, que é passar o cabo de rede. O Guilherme trabalha com isso. É isso, Guilherme? Correto, Anderson. Você tem uma equipe de cabista para poder estar passando esse cabo e vocês mexem só na parte final desse cabeamento? Sim, tem uma equipe, mas já passei muito cabo também. Isso, não, acontece, por isso que eu falei, não, nem sempre a gente vai ser só o administrador ou técnico em infraestrutura, né? A gente acaba sendo também o cabista. Mas a gente tem que ter algumas noções que, na hora que você for passar esse cabo, tem que seguir algumas regras, alguns padrões. Eu já vi muita gente puxar o cabo da forma que não é adequada e assim por diante. Então a gente vai ter umas ideias aqui a respeito desse cabeamento que se aplica para par trançado, fibra ótica, tá? Telefone, fio de energia, tudo isso daí influencia. Então, ó, pois quanto menor o diâmetro, maior a resistência ôhmica também do condutor, no caso do aço cobreado. Tá? Então, a resistência aplicada às transmissões dos dados são entre 75 e 50 ohms. Se for mais do que isso, não seria recomendado. Tá? Esse cabo não vai estar trabalhando da forma adequada. Então, eu coloquei aqui para vocês a parte da isolação. Ó. Tá? Entre um condutor interno e externo, eu tenho essas isolações. Ó. Essa daqui é entre o condutor interno e essa malha de proteção. Então, eu vou ter uma. E entre essa malha e a parte externa, tá? Eu vou ter uma capa de proteção. Então, ele vai trabalhar dessa forma. Importante na qualidade dos cabos, tá? Por quê? É ela que vai estar isolando o núcleo dessa malha. O que pode acontecer com essa isolação? Percebam que aqui ele é um plástico, tá? Então, se aqui acontecer bolhas dentro dessas estruturas, tá? O que vai acontecer? Vai ficar um buraco, um vão. Tendo vão, vai prejudicar a parte de proteção desse cabo. Então, pode ter uma interferência eletromagnética e isso vai interferir dentro da sua estrutura. Tá? E assim por diante. Então, são vários problemas que podem ocasionar isso. Sem contar que se tiver uma bolha, eu posso, se esse cabo for da parte externa, em ambiente externo, né, por causa dessa bolha, vai, querendo ou não, ele vai transpirar esse cabo por causa do calor, frio e tudo mais, e naquele espaço específico, ele pode criar um zinabre. Tá? Zinabre é tipo um resíduo, uma química, que prejudica a condução dessa energia. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso daí. No condutor externo, que é essa parte da malha que a gente tem aqui, ó, alguns, além dessa malha, tem uma capa aqui, ó, de alumínio, tá? Revestido, para proteger totalmente essa parte do núcleo. Tem a função elétrica na transmissão do sinal e também na blindagem do cabo. No caso aqui, ó, isolação eletromagnética. Alguns desses cabos eu posso usar ele também no circuito de aterramento. Eu posso ter aterramento nesse cabo aqui. Caso tenha algum vazamento de energia, alguma coisa, ele pode estar liberando por aqui e não afetar a sua infraestrutura. Então, ó, o que significa? Essa malha, para ela proteger de campo eletromagnético, tá? Ela tem que ser o mais fechado possível. Então, você imagina que ele vai estar todo trançado assim, ele pode estar mais aberto ou mais fechado. Quanto mais fechado, melhor a sua proteção. É assim que funciona. Tá? Por que eu tenho que ter essa blindagem? Qual que é o motivo? Quem pode me explicar ou dar alguma sugestão por que eu tenho que blindar esse cabo? Bom, vamos Será lá. que é risco de choque elétrico? Não. Nós temos que blindar o cabo para não ter radiofrequência pegar e interferindo no link ou na internet que está tendo, ou interferência também elétrica. Hoje a gente tem os cabos de rede CM, CMX,
ou vamos passar ele por um lugar que tem uma estrutura metálica que está vazando energia ou vazando qualquer outro tipo de coisa, e por isso que tem essa blindagem, para não ter um vazamento. Na TV dá aquele chiado, na internet dá aquela perca de pacote e por aí vai. Isso, é isso mesmo, é para evitar esses tipos de problemas, tá? Então, vamos imaginar. Antigamente a gente usava na TV não, desculpa, naqueles DVR, câmera de segurança, a gente só usava cabo coaxial. Não se utilizava cabo par trançado para poder fazer isso. Uma que o cabo par trançado era bem mais caro na época, né? Era uma tecnologia mais nova do que a gente tinha do cabo coaxial. O problema era que se essa camada de malha protetora passasse junto com algum fio de energia, estrutura metálica, que criasse algum campo eletromagnético que possa interferir, o que acontecia muitas vezes? A câmera, né, a filmagem, no caso, ficaria tudo chuviscada. Você não consegue ver, né? Acontece muito nas casas aí, quem tem... Eu falo aqui nas casas mais antigas, que a sua estrutura de rede elétrica era completamente diferente do que é feito hoje, né? Era praticamente lá meia dúzia de disjuntor para a casa inteira. O que acontecia normalmente, né, nas antenas antigas, né, nas TVs mais antigas? Quando a mãe ou o pai ligavam o liquidificador, tá, você percebia que a televisão ficava toda chiada, né? O que significa isso? É uma onda eletromagnética que está interferindo, tá, dentro daquela estrutura. Então, ele prejudica a parte do cabeamento, né? No caso ali, a parte da imagem, não fazia a imagem sair correta. Era só desligar que tudo funcionava normal, tá? Então, a ideia desse cabo é manter essa proteção. Por que na TV acontecia isso, tá? E no cabo coaxial não acontece? Qual que é o motivo? Normalmente, pode vir pela própria rede elétrica, essa frequência, interferir na sua televisão. Ou, como vem por ondas de rádio, essa frequência que tem do liquidificador vibrando também interferia no sinal da sua TV. Isso acontecia muito. Alguém já passou por isso, de ligar um liquidificador e dar interferência? Micro-ondas também, já acontece muito disso daí, acontecia. Aqui, quando ligo o chuveiro, na água quente, a luz dá uma caída, né? Fica mais fraca. Aí é uma parte de infraestrutura na parte de rede elétrica, tá? Teria que mudar a parte da rede elétrica. É aquilo que a gente falou lá da evolução da tecnologia, no caso aí de equipamentos eletrônicos. A casa suporta até uma certa quantidade de watts de potência e cada vez a gente vai colocando mais coisas. Chega uma hora que a sua rede não suporta mais. Aí tem que fazer, no caso, o ideal aí seria você mudar praticamente a rede principal de energia, que no nosso caso a gente fala como backbone, que é a rede de dados. Mas você trocando essa rede, mudando essa infraestrutura, para com esse tipo de problema. Tá? Outra coisa que a gente tem é a capa de proteção, está com relação ao ambiente externo. Deve-se observar a espessura da capa, pois terá trações, abrasões durante a sua instalação. Então, imagine só, essa capa aqui, ó, o que ela acontece no dia a dia? Ela que vai estar lá na parte externa, no dia a dia, no tempo. O que acontece com o plástico quando ele fica? Esquenta, esfria, molha, seca e assim por diante. O que acontece? Ele racha, né? Ele se deterioriza, assim, vai desmanchando. Isso mesmo, é o que acontece com qualquer tipo de plástico. A mesma coisa, deixa alguma coisa no sol por muito tempo, você vai ver o que vai acontecer com esse plástico. Ele vai ressecar e vai trincar. Se trincar uma estrutura dessa daqui, o que vai acontecer? Tem que trocar tudo. Vai ter que trocar tudo. Agora imagine, será que a empresa vai ter condições de ficar trocando isso com frequência? Ou é mais fácil comprar uma coisa de qualidade e passar uma única vez? Outra coisa importante que a gente tem que analisar é essa parte de trações, né? Então, ela vai sofrer uma tração, vai sofrer puxões, no caso aí. Tá? Então, essa estrutura também tem que estar preparada para poder suportar esse tipo de tração na hora que você puxar o cabo. Normalmente, quando é cabo externo, ele vem com um fio de aço conectado a ele, em paralelo.
Tá? Então, quando você traciona essa capa, né, vai tracionar o cabo inteiro, quem está sofrendo toda essa tração é esse fio de aço. Tá? Ele não passa o cabo coaxial convencional. Então, o risco disso dar algum problema no seu cabo é bem menor. Tá? Uma coisa que acontece em todos os cabos, atenuação de sinal. Ocorre com qualquer sinal, tanto digital como analógico, transmitido através de cabos. Tá? Nada mais é, pessoal, que a perda do sinal. Conforme o comprimento do cabo, esse sinal vai diminuindo e chegando até o destino de forma que não é identificado. Tá? Distância máxima vai depender sempre do próprio cabeamento. Como que a gente pode identificar isso, entender como funciona isso daí? Então, para me mandar um sinal pela rede, tá? O computador trabalha com dois tipos de caracteres, né? De símbolos. Quais são os símbolos que o computador utiliza para identificar as coisas? Zeros e um. Zeros e uns, beleza. Então, esse 0 e 1, eu tenho que passar ele de forma pelo cabo de rede. No caso do cabo de rede, ele manda energia, são pulsos elétricos. Tá? Então, ele determina uma voltagem específica para o bit 1 e uma voltagem específica para o bit 0. Vamos pôr que seja assim, ó. Do 2,5 ao 3, eu tenho o bit 1. E do 0,5 ao 1, eu tenho o bit 0. Tá? Para saber se é 0 e 1. Vamos colocar dessa forma. Então, esse cabo que a gente está usando coaxial, ele tem uma distância máxima aí de aproximadamente 500 metros. Então, conforme vai passando o tempo, esse bit 1 que a gente tinha entre 2,5 e 3, a cada 100 metros ele diminui 0,2 ou 0,1 de energia. Tá? Quando der os 500 metros, o que vai acontecer com essa energia? Vai estar quanto exatamente? Começando o sinal com 3. Bem fraca, né? Então, ó, se diminui 0,01, né, seria 3, depois 2,9, 2,8, 2,7, 6, 5. Vai chegar lá no 500, vai estar próximo já desse 2,5 ou já até abaixo. E vamos imaginar que chegue 2 de energia, chegue 2 volts de energia. O seu computador que está lá do outro lado vai identificar esse 2 volts de energia como sendo o bit 0 ou o bit número 1? E aí? Vai ser o bit 0 ou 1? Quem pode me responder? Algum candidato? Pode mandar no chat, se não tem o microfone, manda no chat aí. Se vai ser 0 ou 1. Eu quero saber se é 0 ou 1. Então, pessoal, hoje eu sei que é sexta-feira, todo mundo está cansado para a gente poder acabar mais rápido. Ele não vai identificar, isso mesmo, André. Por que ele não identifica? Porque ele não está nem dentro do padrão de 2,5 até 3, nem dentro do padrão de meio até 1. Então, ele não tem como identificar, ele é 2 volts. O que é 2 volts? Não é 0 nem é 1. Então, aí por isso que a gente tem que entrar com os repetidores nesse momento. Então, tem que verificar qual que é a atenuação de cada um desses cabos. No caso do cabo coaxial, eu tenho 3 tipos de cabo que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, eu tenho que saber qual que é a distância entre cada um. Aí você quer judiar, né, Irã? Se não for 0 é 1 e se não for 1 é 0. Tá, beleza. Depois nós acerta, fica tranquilo. Então, alguns parâmetros que a gente tem que colocar. Todos os cabos coaxiais possuem uma impedância característica, resistência à transmissão de dados, que é os ohms. Tá? Disponibilizado em diferentes tipos, tá? Em um termo utilizado no envio de sinal de radiofrequência, né? Através dos cabos coaxiais. Então, cada um tem uma frequência que eu posso estar trabalhando, e isso traz com que eu consiga mandar mais informações por esse cabo por um longo caminho. Tá? Então, eu tenho cabos 50, 75 e 93 ohms. Os cabos coaxiais são fabricados em 75,
com diversos tamanhos, sendo o mais comum o RG59, o RG6 e o RG11. O que diferencia cada um desses daqui? Tá? A gente vai ver agora. Ó. A primeira parte tá relacionada ali, eu coloquei menor bitola. O que significa menor bitola? Quem pode responder aí? Isso aí eu não sei, não. A ponta do cabo? Oi? Quem falou? A ponta do cabo? É a parte da espessura do cabo. Né? O cabo mais utilizado, menor bitola, é ser mais maleável. Então, o cabo em si, ele é mais fino. Tá? Isso significa que toda a sua estrutura ele é mais fina. Tá? Sendo praticamente um padrão para instalações de pequenas e médias distâncias. Posso ter diferença na parte do conector aqui, ó, né? Na parte do núcleo. Tá? Tem que ser a mínima possível, senão para cada equipamento eu teria que ter uma espessura específica. Tá? Então, são detalhes mínimos que eu vou ter aqui de diferença. Então, o que diferencia mais é essa parte do cabo, da estrutura. Esse cabo aqui é bem flexível. Ó, tá? Eu nunca posso fazer uma curva igual eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Se eu for fazer uma curva dessa, eu tenho que ou alongar ela, conforme a minha necessidade, tá? Mas jamais deixar uma curva tão fechada assim. Isso é para qualquer tipo de estrutura. Par trançado, fibra ótica ou cabo coaxial. O cabo RG59 tem o maior grau de atenuação dos 3 tipos e pode alcançar distâncias entre 230 a 300 metros. Então, normalmente, esse era o cabo que a gente usava para poder passar para as câmeras, né? Câmeras de curtas distâncias. Para vocês terem ideia, onde eu trabalho, a gente começou a implementar circuitos de câmeras de vigilância usando esse cabo aqui, só que o mais grosso. Tá? A gente comprou em torno de 10 a 15 carretel de cabo desse daqui. Eu não lembro o comprimento de cada carretel, mas era para alimentar 16 câmeras. Praticamente era um carretel para cada câmera, tá? Para poder acompanhar tudo o que acontecia dentro da instituição. Tá? Então, o cabo coaxial RG11 ó, tem um diâmetro muito maior que o anterior. A maleabilidade é bem menor que o RG59. O que significa? Que ele é um cabo mais duro, mais grosso. Tá? Normalmente, esse R59, aí, por ele ser mais grosso, mais rígido, tá? Eu vou trabalhar ele com uma distância um pouquinho maior. Tá? Posso utilizar ele principalmente na parte externa, tá? Porque ele tem um alcance maior para a gente estar trabalhando. Então, ele tem atenuação mais baixa, tá? E alcança distância de até 450 a 600 metros de distância. E o RG6, que fica no meio desses dois. Tá? É o intermediário que a gente tem. Tá? Tem um grau de atenuação menor que o 59 e pode alcançar distâncias entre 300 a 450 metros. Então, o que vai dar de diferença nesse cabo inicialmente? Tá? É a distância que ele pode ser percorrida. E a parte principal que a gente tem aí é o custo. Guilherme, você tem ideia quanto é que está custando esses cabos coaxiais? Professor, não tenho, porque a gente usa o Betacave, né, que ele é um intermediário entre os três, entre o RG6 e o RG11, ele fica ali mais ou menos. Mas eu acho que deve intermediário ter. aqui, você fala, né? Isso, exatamente, é o Betacave. Vejo rapidinho aqui, eu vou entrar no fornecedor e já te falo. Enquanto ele vai pesquisando, ó, só para a gente ter uma ideia, tá vendo? O núcleo, praticamente, pessoal, vai ser a mesma espessura, não vai ter tanta diferença, tá? O que vai diferenciar, principalmente, é a estrutura do cabo. Ele vai ser mais protegido, né? Menos protegido e mais maleável nesse caso aqui. Tá? Então, professor, onde que eu vou usar esse cabo aqui? Onde que eu posso usar esse cabo mais maleável dentro do meu dia a dia? Onde que eu posso usar? Quem pode sugerir aí? Isso pra televisão, essas coisas. Para mim usar na televisão seria usar dentro de casa, né? Porque você tem que passar dentro de um conduíte. Imagina só passar esse cabo mais grosso aqui, menos flexível dentro do conduíte. Como é que você vai fazer isso? É difícil. Vai ficar difícil. Então eu prefiro pegar um cabo mais fino, né? Que tenha mais facilidade para mim trabalhar com esse cabeamento. Tá? Principalmente, você vai chegar lá em cima no forro, né? Quem já entrou dentro do forro de casa aí para poder passar cabeamento, sabe o quanto que é difícil. O RG59, o Guilherme colocou aí, 1,70 metro,
Depois ele vai colocando os outros aí para nós. Tá? Então, imagina, eu vou ter que passar isso no conduíte. Então, automaticamente, eu vou ter que fazer algumas curvas, tá? Para poder colocar esse cabo, chegar até a posição que eu preciso. Então, o cabo mais rígido vai ficar mais difícil da gente trabalhar. Por isso que a gente tem que trabalhar com esses cabos na parte interna. Então, eu tenho o cabo para trabalhar na parte externa e tenho o cabo para trabalhar na parte interna. Então, ó, reparem a diferença do preço, ó, que ele colocou aqui para nós. Ó. O cabo mais fino, tá? Ele é bem mais em conta, e o cabo mais grosso aqui, ó, é quase o dobro do preço, praticamente. Tá? Algumas considerações importantes para a gente fazer instalações na partes internas. Procure sempre seguir normas e indicações dos fabricantes para o melhor desempenho dos cabos. Pessoal, pergunta. Quem aqui lê manual quando compra algum equipamento novo? A gente vai olhando, né? Não, como assim olhando? Eu Olhando leio e pra guardo. Eu leio e Eu leio. guardo. Só lê e guarda, mas não aplica essa leitura do manual? Ao Quando o pé equipamento da chega, letra. E aí, Douglas, você só dá uma olhadinha nos desenhos e não olha mais nada? O Irã falou que é difícil ele ler. Ele já vai por intuição, ele já sabe como é que faz as coisas. É o seguinte, eu também, assim, só se for alguma coisa, assim, bem complexa mesmo, assim, coisa nova que eu nunca tinha se mexido, aí eu pego e dou uma olhadinha no manual. Ou se é alguma coisa, assim, que eu já sei mais ou menos, eu tento ir meio que seguindo o fluxo. Sim. Seguindo o seu intuito, né? Você vai decifrando o que tem que fazer na próxima etapa. Isso. Eu leio porque se der problema, a garantia não cobre. Isso, tem muito disso também. E não, no nosso caso, a nossa garantia é falar que esse cabeamento aqui vai funcionar perfeitamente. Tá? Que muitas vezes, se você não fizer, né, não seguir essas normas, você vai ter dor de cabeça. Tá? Então, o ideal, pessoal, eu sei que é chato e tudo mais, mas a gente tem que ler o manual. Tá? Ah, eu vou comprar o cabo, tem que ler o que está falando especificamente a respeito desse cabo aqui, ó. Você pode ver que ele tem várias informações do cabo aqui, ó. Acho que não vai dar para visualizar, tá? É bem pequenininho, já vem escrito aqui, ó. Então, não existe essa possibilidade. Tá? Então, a gente tem que ler, verificar, tá? E ver o que é necessário e assim por diante. Tá? Então, o ideal na área de tecnologia é sempre a gente ler o manual. Tá? Eu criei esse hábito, eu aprendi a criar esse hábito. Né? A partir do momento que você começa a comprar muitos produtos, você tem que estar verificando para, se por um acaso acontecer algum problema, igual a Kelly comentou, né? A gente poder acionar a empresa, tá? E cobrir aí os danos materiais que a gente pode ter ali com relação àquele produto. Tá? Então, é ideal que a gente faça a leitura desse manual. Alguém aqui já leu o manual do celular? Eu cheguei a ler. E aí, quem mais? Eu não. Nunca leu. Celular, confesso que não. Né? A gente foi sempre por adivinhações. Né? Querendo ou não, o celular, né, ele pode ter algumas combinações de teclas que lá no manual já fala para nós. Né? Então, cada vez que você troca de celular, é a mesma coisa? Não. É completamente diferente. Então, é necessário a gente fazer uma leitura, pelo menos introdutória, a respeito daquele equipamento. Né? Pode ter algumas características específicas do que o outro não tinha. Né? Hoje, o celular precisa ficar lá 24 horas ligado na tomada, direto? Não. Umas 2 horinhas já carrega, né? E lá no manual fala que é só 2 horas o suficiente? Bem que ter certo, né? Por isso tem que ler. Eu já vi manual de celular que na primeira carga ele fala que tem que ficar 6 horas conectado na energia. Então. Então, e aí, se você não seguir esse passo, o que vai acontecer com o seu celular?
Oi? O da Vamos ver o que é. bateria vai. O desempenho dele vai diminuindo, vai quebrando, né? A bateria não vai funcionar adequadamente, tá? Isso acontece na parte de cabeamento. Por ser cabo, o pessoal não se atenta a esses detalhes, tá? Porque acha que é um cabo, só vai passar lá a informação. Então, para que eu vou me atentar a esses detalhes? Para que eu vou verificar isso? Por que eu tenho que passar, né, num conduíte que está aí um pouquinho de dificuldade, eu tenho que lubrificar o cabo? Por que eu tenho que fazer isso? Está dentro dessa norma. Pode falar, Guilherme. Professor, você tocou num assunto muito bacana que a gente não lê em manual, lubrificar o cabo para passar. Muitas vezes a gente vai na loja de material elétrico, onde compra esse cabo, um exemplo aqui, vamos dar um exemplo, sem fazer merchan, Becar. E aí eles te vendem vaselina, e no manual fala que a vaselina danifica a transmissão de dados nesse cabo, o que o correto é talco. Então, aí por isso que tem que pegar com o fabricante, porque a vaselina é um produto químico. É um reagente lá, não lembro qual que é o derivado dela. O que vai acontecer? Imagina só essa vaselina nesse cabeamento. Tá? Ela vai secar e esse secar pode prejudicar a estrutura do cabo. E esse daí vai ressecar, vai trincar, vai dar interferências, zinabre, vai acontecer um monte de coisa dentro desse cabeamento. Se for cabo de energia, vai dar vazamento de energia. O que vai acontecer com esse vazamento? Você vai pagar a energia por uma coisa que você não está usando. Tá? Aqui no nosso caso de dados, você vai ter perda de pacote. Tá? Então, a durabilidade dessa estrutura vai ficar menor. Então, o que eu compro? Tem que ser vaselina? Não, tem que ver o que está no manual. Eu já vi gente usar detergente, óleo de cozinha, tá? O que mais? Shampoo líquido. Tá? Então, cada um usa um tipo de produto. Isso daí só danifica seu cabo. Omo também, o pessoal já usou. Tá? Então, existem várias possibilidades e nenhuma dessas é correta. Tá? Então, querendo ou não, a gente precisa ler esse manual desse cabeamento. Tá? Que nem, essa do talco, né? Dos cabos que eu li, eu nunca vi essa parte do talco. Ele pedia para comprar um produto específico lá, mas você também não acha, não é tão fácil assim. Tá? Mais alguma pergunta? Então vamos para o próximo. Nunca exceda, né, o ângulo mínimo de curvatura, evitando dobra no cabo. Pessoal, vamos por aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu soltar aqui o cabo. Aqui. Todo mundo aqui já mexeu com mangueira de jardim? Sim. Você tem problema na sua mangueira de jardim que ela dobra? Sim, sempre dobra. Por que sempre dobra? Vai manusear ela, às vezes você não vê ela dobra, aí você nem vê. Então, mas por que ela dobra? Eu quero saber o motivo por que ela dobra. Que não deixa esticada. Não, também não. E aí? Passa nos Tem a ver com cantos da espessura? parede. Oi? É que os dois falou junto, eu não consegui entender. Tem a ver com o quê? Passa Tem a nos ver com cantos das espessura? paredes. A espessura da mangueira? Não. Isso. Passa Não no tem. canto das paredes. Não, Passa assim no canto. não. Sol quente. Também não. O sol quente até ajuda, né? Até facilita, porque ela fica molinha, né? Fica fácil de mexer com a mangueira. Só que o Aí problema ela- dela, né, é quando ela não tá quente, né? Que ela tá na temperatura ambiente dela, porque ela já ficou lá no sol, vai e vem e tudo mais. Só que tem um problema sério na hora que você vai desenrolar. Pode ser mangueira nova, né? A velha você vai ter mais dor de cabeça ainda, mas na mangueira nova você também tem esse problema. Repare que eu tentei enrolar o cabo aqui, tá enroladinho aqui, como se fosse um carretel. Qual que é a forma que você desenrola a sua mangueira? Você pega uma ponta e puxa. É isso? Ela vai ficando assim, Sim. Se você reparar, ela criou um tensionamento. Tá? Na hora que eu soltei o cabo, é que ele desenrolou automaticamente. Por que isso? O que aconteceu dentro da minha estrutura? Quando você pega esse cabo aqui, quem já soltou pipa, né, e enrolou
diferente, tá? O que acontecia? Eu puxo essa linha, a linha começa a enrolar lá, depois de não sei quantas voltas que você deu no carretel, ele vai começar a enrolar, tá? Porque ela tem esse tensionamento. Pode reparar que o pessoal aí que trabalha com cabeamento, tá? De fibra ótica que eles passam pela rua, ele tem um carretel preso lá numa carretinha, tá? De uma forma específica que ele vai puxar sem a necessidade de fazer igual a gente acabou de fazer, tá? Esse procedimento aqui, ó. Tá? Então, eu não puxo dessa forma. Eu tenho que desenrolar o meu cabo. O que seria, ó? Tá aqui o cabo, eu vou puxar, eu vou desenrolar o meu cabo dessa forma. Tá? Eu vou soltando esse cabeamento. Tá? Ele vai soltando e vai ficando comprido. Ó. Aí ele não enrola. Tá? Isso daqui são detalhes que o pessoal que trabalha aí, que não é técnico na área, né, não trabalha como cabista, é treinado e tudo mais, ele desenrola de qualquer jeito e o cabo dá nó. E é a hora que faz aquelas curvas que vai quebrar, no caso aqui, tá? A parte interna. Nesse caso aqui, ó, o que acontece com a mangueira? Fazer isso, né? Ó. É isso que acontece? Exato. Aí a água para de passar, correto? Correto. No nosso caso aqui, ó, eu vou forçar mais um pouco, ó. Agora eu já rompi o cabo, tá? Agora não vai funcionar mais. Então esse cabo que eu tinha aqui que funcionava, agora não funciona mais. Tá? Mesmo que eu solte, a minha infraestrutura já foi danificada nesse ponto, então eu já vou ter interferência ou nem vai passar mais dados dentro dessa estrutura. Tá? Isso acontece só porque a gente torceu esse cabo. Tudo bem? Tudo pela ciência. Oi? Pode Tudo falar, pela João. ciência aí. Isso, tudo pela ciência, né? Vocês viram que eu usava TV a cabo, né? Agora eu não uso mais, né? Agora acabou minha TV a cabo. Tá? Então, ó, sempre faça limpeza e desobstrução total da tubulação e use lubrificante específico para a passagem dos cabos quando fizer por tubulações extensas, tá? Então, no caso, muitas vezes, quando o pessoal vai passar em cabeamento, tá, já tem algum cabo. Alguém aqui já passou cabo de energia ou cabo de telefone por tubulação que já tem cabo de energia? Já fizeram isso? E aí? Quem já passou cabo em tubulação? Eu não. Douglas, não? Eu Nunca não. subiu no forro, Douglas? Só para ajudar a pessoa, só, mas eu mesmo Ah, não, só não fiz, não. a parte fácil é ajudar, né? A parte difícil é passar. Né? O Guilherme já deve ter passado bastante cabo a respeito disso aí. Né? Como se diz, bastante perrengue para poder passar um cabo de rede ou um cabo de telefone ou assim por diante. Tá? O que pode acontecer, Guilherme? Vamos supor, eu tenho lá um conduíte e ele está metade já está preenchido. Qual seria o melhor procedimento para a gente passar esse cabeamento? Você pode falar para nós? Você quer? Eu vou pegar bastante exemplos com você, porque você é uma pessoa que trabalha na área, tá? Vou aproveitar. Bom, se tiver, vamos tratar como se uma tubulação tivesse muita energia. Para a rede não sofrer interferência nem perder pacotes, como a gente fala na área de tecnologia, o certo é descer uma tubulação industrial. O que é tubulação industrial? Aqueles canos de galvanizado, né? Isso. Até o ano passado a gente poderia estar descendo de PVC, mas atualmente para você tirar aquele laudo do bombeiro, o AVCB, eles não permitem mais o de PVC, só o galvanizado atualmente. Agora é só o galvanizado. Isso mesmo. Agora imagina, esse cano está com 50% de cabo ali preenchido e você precisa passar mais um. Será que você vai conseguir passar mais um cabo ali de rede? Passa. Não, passa. Tem que ter com um pouco de experiência passa, né? A gente tem que deixar sempre um guia. A gente trabalha sempre com um guia dentro. Agora que sempre que for passar um cabo, tem que deixar um a mais no final do tubo para deixar, principalmente em descida de rack que desce muito, né? E se não tiver o guia, o que a gente faz? Aí tem que rezar para pedir para descer. O ideal, que eu já vi muita gente fazer, tá? É tirar tudo e passar tudo de uma vez só. Quando a gente não tem a possibilidade de colocar os conduítes igual o Guilherme comentou.
eu tenho que passar ali, não existe outra forma. Qual que é o problema? A gente vai sair fora da norma. Eu vou ter um cabo, um conduíte com excesso de cabo, isso pode interferir em toda a sua infraestrutura. Então, que nem quando a gente foi fazer a montagem de um rack numa empresa, o pedreiro ele não sabia quantos tubos de conduíte tinha que passar. No caso, a gente usou cano de PVC, porque eu não tinha conduíte de 100, que seria da grossura disso daqui, ó, tá? Desse diâmetro aqui, ó. Então, o pedreiro falou assim, um desse daqui vai funcionar tranquilamente, dá para passar todos os cabos. Claro, você vai colocar tudo num lugar só. Tá? Só que isso não é o recomendado. Então, quando eu vi o rapaz fazendo, que ele ainda estava no começo, ele só tinha rebocado aí, fechado, né, a parede de 1 metro aproximadamente, eu pedi para ele parar o processo, tá? Quebrar a parede de novo e passar mais 1 ou 2 canos da mesma espessura. Por que isso? Porque hoje a gente usava, vamos supor, 16 câmeras de vigilância. Então, naquele conduíte lá, daria para passar tranquilamente. Mas a direção já havia avisado, tá? A pessoa encarregada, que a tendência era aumentar a quantidade de câmeras. Então, como já tinha quebrado a parede, já estava um conduíte ali, por que não colocar mais 2 conduítes? Né? Para que eu possa trabalhar lá com 30 câmeras, 60 câmeras de vigilância. Tá? Se eu não faço isso naquele dia específico, né, não dou essa orientação, futuramente, hoje já está com 20 e poucas câmeras, aquele conduíte já não ia passar mais. Aí ia ter que ou quebrar a parede novamente, tá? Ou fazer de forma externa. Tá? De forma externa não fica muito bonito, né, Guilherme? A estética não fica muito bonita, mas é funcional. É isso? Exatamente. Não sei se o pessoal conhece, mas vamos falar um pouco de termo técnico. Eu falei brincando de rezar, mas hoje existe um exemplo parecido com um aspirador. Até mando foto no grupo depois, a gente tem lá na minha empresa. É um aspirador e na mangueira dele a boca reduz em meia polegada, 3/4 e uma polegada. E do outro lado você coloca uma linha com tipo um balãozinho. Parece uma linha de pedreiro com uma sacola, metade de uma sacolinha. Então aquele aspirador puxa a linha e ela fica como um guia. Existe isso, mas é um custo meio caro ainda, mas com aspirador dá para fazer. Mas manda foto para a galera do grupo aí desse equipamento depois, é da Makita. Se alguém quiser pesquisar aí no site também. Essa é uma possibilidade. Quando a gente não tem como colocar conduíte, não tem como fazer nada e tem que passar mais um cabo, tá? Só vai sair da norma, mas o cabo vai funcionar. E rezar para que o restante não seja danificado. É isso. Tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados a respeito dessa parte de tubulação. Então, por isso que quando você vai implementar numa construção nova, vai montar um projeto novo, montar isso, já pensar no que você tem hoje e qual que vai ser o seu futuro. Tá? Senão a gente fica passando por essas, que a gente fala aí, né, Guilherme? Essas gambiarras para poder passar cabeamento. Tá? Algumas considerações na parte externa. Ó. Quando for cabo em aplicações aéreas, né? Vamos pôr ele na parte externa. Igual o fio de energia lá nos postes de energia. Tá? No caso, o poste de energia ele já usa fio de aço. Tá? Então, eu não preciso de um guia de aço. Agora, no caso do cabo de rede, eles são fios finos que não suportam muita resistência. Então, eu preciso colocar um cabo guia de aço, tá? Para fixar o meu cabo coaxial ou cabo par trançado ou fibra ótica. Se vocês repararem aí, quem pediu para instalar fibra ótica na sua casa e tudo mais, a hora que o cara foi fazer a instalação da fibra, você pode perceber que veio um cabo bem mais grosso, duro, rígido, onde tinha um arame, né, ou um fio de aço. Ele vai cortar esse pedaço e depois só vai ficar só a fibra que ele precisa. Tá? Então, eu preciso desses guias para trabalhar dentro dessa infraestrutura. Tá? Porque eu não tenho resistência suficiente para o cabo. Então, eu preciso usar esses guias de proteção. Então, ó, quando o cabo estiver enterrado, no caso, aí, no solo, ó, ele nunca pode ficar esticado. Por que o cabo não pode ficar totalmente esticado? Mesmo na parte externa, na parte aérea. Por que o cabo não pode ficar totalmente esticado? Qual o motivo? Pode estar acontecendo de romper, né?
Isso, ele vai esticar, né? Pode ter variações de movimentação, vamos pôr assim, entre os suportes, e ele vai romper a sua estrutura. Ou igual eu fiz na torção do cabo, né? Ele vai romper naquele pedacinho ali, vai torcer, vai esmagar naquela parte específica, ele não tem essa flexibilidade, tá? Que mais, ó? Em áreas com clima extremamente baixo, no nosso caso aqui em Tupã, em nossa região, a gente não tem, né? Ó, tem que enterrar, no caso, o cabo abaixo da linha de congelamento, então a gente não tem esse problema, mas é só para que você já tenha conhecimento, tá? Quando for solo rochoso, ó, preencher o vão primeiro com areia, para deixar o mais reto possível, para depois você passar os cabos, tá? E deixar lá um material com madeira ou metal inoxidante sobre o cabo para evitar qualquer tipo de dano com relação às pedras. Então, você põe o cabo e põe uma proteção em cima disso daí. Tá? Então, são algumas considerações que a gente tem que estar fazendo. Aqui, pessoal, eu vou colocar para vocês os conectores. Ó, tá? Então, o cabo coaxial usa esses tipos de conectores específicos. Ó. Então, aqui é os BNC, que é esse conector aqui. Ó, tá? Deixa eu ver aqui. Esse conector, esse é o BNC. Lá na escola, a gente vai aprender a fazer esse conector aqui. Tá? Nós temos também esse conector, acho que é o que o Guilherme provavelmente deve trabalhar. Tá? Esse daqui é o de crimpagem. Então, eu descasco o cabo na espessura correta, tudo mais, coloco esse conector, e aí eu preciso usar um alicate específico para poder travar essa infraestrutura. Tá? Então, para fazer tudo isso, eu tenho que ter um material próprio. Então, aqui eu tenho ó, conectores, determinado tipo de cabo, ó, pode ver que é RG59, tá? RG59, e aqui ó, o RG6, ó, né? Aqui é RG6 e aqui é RG6. Então, tem diferença? É mínima, mas tem algumas diferenças. Ó. Com relação ó, à espessura aqui, ó, é diferente daqui, aqui é diferente daqui, e aqui também é diferente daqui. Tá? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Nada, professor. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou parar aqui nessa parte dos conectores, que já passou da nossa hora aí, já ultrapassei o nosso tempo, tá? Então, na próxima aula, a gente continua desses tipos de conectores. Para vocês terem ideia, né, ó, quem mexe aí com cabo de rede, normalmente a gente compra, ó, vou trabalhar com TV a cabo, não TV a cabo, né, TV digital, montar aqueles codificador digital, a gente precisa de um alicatinho desse daqui, ó. Tá? Não sei se vocês conseguem visualizar, ó, tem um pino aqui, ó, que é onde eu vou encaixar, tá, essa estrutura aqui para poder travar o meu conector. Deixa eu colocar aqui. Tá? Ele fica dessa forma aqui, ó. Aí eu vou apertar aqui, ó. Apertando ele trava, esse cabo não sai mais. Aí fica dessa forma. Igualzinho esse daqui, ó. Tá? Ficaria dessa forma aqui, ó. Então, essas são algumas possibilidades que a gente tem para trabalhar com isso. Então, eu preciso ter esses equipamentos para poder trabalhar de forma adequada. Tá? Tem um descascador de cabo específico. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Ah, ele tem duas lâminas, ó, nesse caso aqui, ó. Ah, não sei se está visível aí para vocês, ó, tem duas lâminas. Tá? Então, por que ele tem duas lâminas? Qual que é o motivo? O cabo ele tem a parte do núcleo e tem aquela parte da malha. Eu tenho que cortar o núcleo para deixar eles somente o núcleo específico. Depois eu tenho que deixar um pedacinho de isolação e depois cortar só a capa de proteção. Tá? Para que ele possa ser crimpado exatamente perfeito aqui, ó, dentro desse núcleo, desse centro aqui. Ó. Tá? Então, é assim que funciona a parte do cabo coaxial. Espero que a gente volte às aulas presenciais para que a gente possa fazer esse tipo de conexão. Tá? Guilherme, quanto custa cada conector desse daqui? Ó? Tava R$6 o kit. São dois, né? O parzinho, R$6. Acho que vai sair R$3 cada um. R$3 cada um desse daqui? Exatamente, R$3 cada um. Então, se eu fizer errado, eu jogo R$3 no lixo. Joga. Sacanagem isso, né? E aí, pessoal, o que vocês acham? Jogar R$3 cada ponto que a gente errar.
Tem que observar bem e ter atenção, né? Senão. Tem que ter muita atenção. Isso a gente precisa para fazer qualquer tipo de cabo, tá? Par trançado, coaxial e fibra ótica. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso daí. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui para a gente encerrar. Tem mais alguma pergunta?